sábado de manhã para estar conversando sobre duas figuras da cultura pop extremamente influentes. Meu nome é Valdir, eu sou psicólogo, coordenador clínico do Instituto Sherpa de Psicologia Clínica. Nós somos uma clínica de psicologia e, além de atendimento de psicoterapia e outras áreas da saúde, como nutrição e coisas e tal, a gente também faz atividade de ensino, como cursos, palestras, como essa, que são formas que a gente encontra de estar fazendo também psicologia ou falando de psicologia de outras formas, mostrando que a psicologia pode estar em muitos lugares, não só na clínica. E, sobretudo, a gente escolheu na verdade, esse é um lançamento de um projeto, né, que a gente está começando na Saraiva todos os meses, está falando de psicologia e de temas interessantes, temas relevantes, temas que nos instigam, e como esse, que faz com que pessoas de idades diversas, que são vocês aqui, de homens e mulheres, se interessarem por um universo fictício de super-heróis, que faz a gente estar vindo sábado de manhã, estar escutando o que é que isso toca na gente, o que é que isso diz da gente, o que isso tem, o que há de instigante, por que a gente se interessa, a gente gosta dessas coisas, né? O que é que toca? Então o que há de alma aí, né? O que há de psi aí? Então é um evento feito também por psicólogos nerds. Então pra gente é uma alegria muito grande. Eu falo em nome de todo mundo, assim, do Sherpa e alguns que estão aqui pra gente, os psicólogos aqui também. E aproveitem amanhã. Eu queria começar apresentando nossos palestrantes. Do lado esquerdo, Ricardo Nogueira Ribeiro, ele é psicólogo, graduado na UFC, mestre em psicologia pela USP, professor e psicólogo clínico no Instituto Sherpa. Dedica seus estudos à psicologia analítica e outras temáticas como psicologia da religião e desenvolvimento humano. Do lado direito, temos o professor Heráclito Aragão Pinheiro, que é graduado em História pela UFC e mestre em Psicologia pela UFC. Professor, escritor, autor de livros como Naruto, Mitologia Oriental, Ímpetos, Mitologia, Psicologia e Cultura, Introdução à Psicologia Junguiana e do romance de Dark Fantasy, O Pokémon. Falei certo, não? É porque é um nome assim que pega, né? Você fala uma vez e já dá cora, né? É verdade. Eu pensei muito no marketing, eu estou falando desse interesse geral mesmo. Não propriamente do público geek, do público nerd, né? Mas do interesse geral mesmo. E o que isso nos diz, sabe? O que é que isso tem a dizer da gente? Eu acho que é por aí que vai a minha questão. Tem uma coisa que o Valdir começou falando, que eu gostaria de problematizar, né? O interesse por universos fictícios. E a gente tem uma noção muito estreita do que seja fictício. Por exemplo, quem aqui conhece pessoalmente, por exemplo, vamos pegar o que está nas manchetes, né? O Aécio Neves. Quem aqui já viu, a menos de 1 metro de distância? No entanto, ele está aparecendo frequentemente nas manchetes de jornal. Quem aqui já teve algum contato real, imediato, com a nossa Presidente da República, ou com algum desses ministros do Supremo que aparece frequentemente na televisão? Para a maioria de nós, isso é o que Jung chamava de mitologia jornalística. É um universo fictício, a qual nós temos um acesso indireto por via dos meios de comunicação. Então, quando a gente fala em universo fictício, a gente tem uma noção de algo como os quadrinhos. Mas o escopo de fictício, em termos psicológicos, é muito mais amplo. E mesmo a coisa do fictício, ela fica em xeque no momento em que a gente pensa. Existe uma ideia de um jardim mesopotâmico, em que cobras falavam, e que 2 seres humanos primordiais comeram de uma fruta e foram expulsos de lá para sofrer no parto, para sofrer durante o trabalho, no mundo. E essa é uma ideia que soa hoje em dia como uma ideia de jardim da infância, é uma ideia mesopotâmica,
é uma ideia que, para a maioria das pessoas educadas no racionalismo, não que o racionalismo seja bom, no racionalismo pós-iluminismo, ela soa no mínimo estranha, e ainda assim você tem uma parte considerável da humanidade que pauta a sua moral e a sua ética por essa história que nós poderíamos comparar em termos estritamente formais, a lógica da história, o aspecto metafórico da história com o Batman Super-Homem. Qual a diferença de um cara que voa de uma cobra que fala? E esse é um universo fictício na qual a nossa moral, a moral ocidental, se baseia. A nossa moral é baseada na ficção mesopotâmica, transformada pela ética e pela literatura judaica do meu povo, que transformou isso em direito, em ética e em direito. E posteriormente o cristianismo transformou isso em uma ética e um direito universal, e transformou em história. Assim como você tem um universo fictício, que é o universo do jornalismo, porque são narrativas. E para quem aqui já estudou filosofia, tirando um pouco da filosofia, a partir de Kant vai se ter uma noção de que não há conhecimento objetivo puro, de que todo objetivo é construção, porque você tem sempre elementos do sujeito que participam da construção do objeto, o objeto jamais é percebido por ele mesmo, e isso constitui algo que é entendido como real. Ao mesmo tempo, a gente tem uma perspectiva, por exemplo, de um historiador como Jacques Legoff, que ele vai dizer que a nossa sociedade ela tem uma noção estranha da narrativa do tempo a partir do jornalismo, porque a gente tem a noção equivocada de que nós estamos vendo os fatos. A gente tem a noção de que nós somos testemunhas dos fatos. Mas se eu fosse aquele rapaz com a câmera e eu virasse a câmera só para cá e tivesse transmitido ao vivo, as pessoas só veriam esse lado, ao vivo. Elas não veriam esse lado. E ainda assim elas teriam a ilusão de que elas estariam vendo a realidade, e não o universo fictício mediado por três coisas: pela perspectiva da câmera, por uma perspectiva cultural inescapável e por uma perspectiva do sujeito. Então, quando a gente fala em universos fictícios e a gente aponta os quadrinhos como um universo fictício, ele é um universo fictício entre vários universos fictícios. Uma das características centrais do herói e também do super-herói é justamente a dimensão que eles carregam de ideal. Eles são um ideal nosso. Eles podem fazer coisas que nós não podemos, que nós sonhamos em fazer, que nós fantasiamos fazer, que nós fazemos nos nossos sonhos, né? E ao mesmo tempo eles dizem um pouco a respeito das coisas que nós mais valorizamos. Agradecer ao chefe e aos palestrantes, muito legal você poder trazer a cultura pop, cultura geek e trazer o lado mais acadêmico também. Eu sou professor de história, então é sempre bom estar vendo esses debates e ver que eu não estou só nesses debates também. Mas eu queria propor um pensamento que eu sempre tive comigo, vocês permearam ele, mas não foram diretamente. Eu sempre achei muito interessante você pensar que um super-herói, no caso o Superman, que é considerado o primeiro super-herói mesmo, com esse conceito específico, não justiceiro e sim herói, criado numa sociedade americana conservadora da década de 30, e que ele permeia muito, se é que só permeia, a imagem de Jesus Cristo. O filho que veio para a Terra para ser considerado um Deus, mas que ele não tem uma consciência de Deus, ele chega a pecar, entre aspas, ou pelo menos ter o desejo de pecar ou algo assim, mas os poderes sobre-humanos, mandado por um pai interpretado como perfeito, que seria o Jor-El, porque não são apresentados, raramente são apresentados os defeitos dele, que vai guiando, apesar de não estar ali exatamente presente, e a luta dele de fazer o bem num lugar onde ele é igual, mas ele não se identifica. A aparência dele é idêntica, vocês falaram bastante disso. Ele anda entre eles, mas não é um deles. Exatamente. E também, eu ia perguntar sobre a questão do filme, mas vocês já falaram. E se vocês quisessem comentar, o que é que vocês acham que o papel da Mulher Maravilha, principalmente aí como mulher, né, ela
representando uma... Talvez nesse universo ela seja até mais poderosa do que o Superman, a gente não sabe como é que o Zack Snyder vai fazer. Mas como ela, vocês acham que ela pode ser abordada? E a questão do Grant Morrison também, acho que acaba entrando muito. Não sei se vai ser uma influência. Sobre Jesus, né? Existe uma coisa em mitologia comparada, chama mitologema, né? O que é isso? Quando você observa diversas histórias míticas, diversas narrativas míticas, você encontra determinados padrões. Esses padrões eles se repetem. Tem uma maneira fácil de explicar isso, que é pelo pensamento de um estudioso, antropólogo, médico, psicólogo do século XIX, chamado Adolf Bastian. O Adolf Bastian, como ele era um viajante, filólogo, antropólogo, psicólogo, essa galera do século XIX que não jogava golfe, então tinha muito tempo. Ao observar várias culturas, ele propôs a existência de duas coisas. Uma chamada elementar Gedanke e outra Volkar Gedanke, né? O pensamento elementar e o pensamento folclórico, o pensamento cultural. Então você tem, possivelmente, uma inspiração do mitologema específico do Cristo, que não é específico exatamente do Cristo. Em Moisés você já tem o mesmo mitologema, né? Ele é enviado pelos pais, ele é criado numa cultura diferente, ele está destinado a salvar as pessoas. O Moisés, que é um mitologema mais antigo, já está posto isso. Mas o que você tem é uma estrutura básica que permite justamente que essa narrativa seja imediatamente compreendida. Funciona quase como um clichê. Era uma projeção desses anseios, que lembra muito uma interpretação filosófica da religião com aspectos humanos, qualidades humanas projetadas, né, na divindade. Mas eu acho que, mesmo que não haja nesse mitologema a derivação direta, você tem pelo menos a participação na mesma estrutura anímica comum, que é esse mitologema. E mesmo que tenha derivação direta, é por conta do mitologema, em certo sentido, que ele extrai sua potência, que ele extrai o seu grau de fascínio, o seu interesse. Sobre a Mulher Maravilha, eu não curti a indicação da Gal Gadot. Eu acho que ela não... Se ela for uma atriz muito legal, talvez seja muito legal, mas ela é muito modelete, assim, eu esperava uma coisa mais Xena, né? Porque, pô, velho, ela é uma amazona, assim, ela não nasceu na ilha da Victoria's Secret, ela nasceu na ilha das Amazonas e tal, né? Leva em consideração de que ela não nasceu, ela foi moldada e ganhou vida, né? Pois é, né? Eles deviam moldar com um músculo um pouquinho maior para segurar a lança, né? Não, pois é. Mas eu acho que um destaque dado à Mulher Maravilha seria um negócio sensacional, independente da Gal Gadot ou não. Vamos ver se ela é competente. Porque você tem desde o começo dos Vingadores a Viúva Negra, e a Viúva Negra é uma das poucas que não tem um filme solo. Até o Thor, que é um negócio super B. O filme é legalzinho, mas o Thor é muito B. O Homem de Ferro, antes do Homem de Ferro, era C. Completamente desconhecido do grande público. Acho que é por isso que foi legal. Os Guardiões da Galáxia, gente. Mas é muito nerd para conhecer os Guardiões da Galáxia. Homem-Formiga, então, meu Deus. Na Deadpool, como a Mulher Maravilha não tem, a coisa não tem. E num universo tão marcadamente masculino, e ela é uma deusa, ela é uma imortal, essa coisa toda, a maneira como ela vai aparecer eu acho muito importante, né? Vamos ver. Você já mandou duas coisas, durma e chega atrasado. 76. Caralho, que tirou feio. A gente quer que esse seja o primeiro de muitos. Todo mês a gente vai estar trazendo uma temática, não só do mundo geek, mas de diversas
lugares, setores, para se dizer, filmes, livros, ou mesmo questões, temas. A ideia é não limitar nada. Eu queria agradecer mais uma vez ao pessoal do Cinema de Bolso, ao pessoal da Keep Gallery, a vocês, professores, a vocês que estão aqui presentes, a Saraiva, e não sei se tem alguém a Saraiva aqui para me ouvir, mas a Saraiva, em câmera aqui. A Saraiva. E a gente fica muito feliz que esse evento aconteceu e que a gente possa ter essa possibilidade de estar fazendo mais coisas e estar dizendo, estar falando de psicologia para pessoas que talvez aqui não são psicólogos, não são estudantes de psicologia, estão aqui por interesse na temática, pela tal da viagem, da coisa, e acaba saindo com uma ideia diferente do que possa ser isso. A nossa ideia é justamente essa.